Sejam todos bem-vindos ao canal TFDPIL e vamos para mais um vídeo. Existem diferentes tipos de lavanda e diferentes tipos de óleos essenciais também. E você sabe qual é a diferença dessas lavandas, desses óleos essenciais? A lavanda ou lavândula é um gênero de planta pertencente à família das lameáceas, que tem dezenas de diferentes espécies adaptadas em diferentes lugares e clima no mundo. Apesar das lavandas serem semelhantes e pertencerem à mesma família botânica, elas têm propriedades terapêuticas diferentes. Em algumas lavandas encontramos duas substâncias que conferem a ela o poder terapêutico de sedação e calmante, é o linalol e o acetato de linalila. Mas em algumas espécies pode conter a cânfora. A primeira lavanda é a lavanda estoica. A sua fragrância é bem diferente das outras lavandas. É um óleo essencial raro e é mais caro por isso. Ela tem propriedades antibacteriana, cicatrizante, lipolítico, queratolítico. As principais indicações terapêuticas, ela é para otite, feridas, eczemas, psoríase, bronquite crônica, sinusites e adiposidades. Não são todas as pessoas que podem usar essa lavanda, ela tem algumas contraindicações. Ela contém cetonas neurotóxicas em concentração muito elevada. A porcentagem de cetonas terpênicas que constam nessa lavanda é de 65% a 80%, que são as fenchona, a cânfora, e os terpenos é de 10% a 15%, que é o pineno, o canfeno e o limoneno. Já a lavanda spike, chamada oficialmente de lavândula latifolia, ela é conhecida em Portugal como alfazema brava. E alfazema é o nome dado a algumas espécies de lavanda em Portugal. Essa lavanda ela tem muita semelhança com a lavândula angustifolia. Na sua composição, ela consta óxidos terpênicos de 25% a 35%, que seria o cineol, o óxido de linalol, cetonas terpênicas menor que 10%, que seria a cânfora, álcoois terpênicos 30%, que seria o linalol, borneol, terpinem e o terpineol. Suas propriedades terapêuticas, ela é expectorante, analgésica, cicatrizante, antitóxica, anti-infeccioso. As principais indicações que ela pode ser usada seria para queimaduras recentes, picadas de animais venenosos como vespa, escorpião, cobra, serve também para acne, feridas infectadas, micoses cutâneas, infecções catarrais. Como ela tem uma concentração inferior a 10% de cânfora, mas ela pode variar no teor da cânfora presente nela, é bom não utilizar. Grávidas, bebês, crianças até 3 anos, mulheres amamentando. Então, só com orientação médica se pode ou não usar essa lavanda. E a próxima lavanda é a lavândula angustifolia. Essa lavanda ela é conhecida como a lavanda verdadeira. Ela é da França. Também pode ser chamada de lavândula officinalis. Essa lavanda é mais famosa, é a que é mais conhecida e mais usada. Ela apresenta baixo grau de toxicidade e alta concentração de linalol e acetato de linalila, que fornece a ela propriedades calmante, sedativa e relaxante. Ela não contém a cânfora e suas propriedades terapêuticas é antipasmódico, calmante, relaxante, sedativo, anti-inflamatório, analgésico, cicatrizante, anti-hipertensivo e anti-infeccioso. E suas indicações terapêuticas é para o estresse, ansiedade, angústias, medos, emotividade, problemas de sono como insônia, pesadelos, distonias nervosas como asma nervosa, eczemas nervoso, dispneia, espasmos nervosos,
problemas de cicatrização, como feridas atônicas, queimaduras, escaras, dores inflamatórias do tecido cutâneo e do sistema locomotor. Sobre a contraindicação, não há nenhuma contraindicação existente para esse óleo, se usado em doses fisiológicas e terapêuticas corretas. A próxima lavanda é o lavandim super, também conhecido como lavândula intermédia, clone super, lavandim super, híbrida. E por que ela tem todos esses nomes? Ela é uma mistura da lavanda angustifolia e da lavanda spike. As duas, elas estão numa faixa de 600 a 900 metros de altitude. E a mesma abelha acaba fazendo a polinização da angustifolia e da lavanda spike e surge assim o lavandim super. A sua composição contém álcoois terpênicos 30% e 35%, linalol e borneol, ésteres terpênicos 45%, 50%, acetato de linalila e acetato de bornila, cetonas terpênicas 5%, que seria a cânfora, e terpenos 5% ocimenos. E suas propriedades terapêuticas, ela é antiespasmódica, descontracturante muscular, antihipertensivo, anti-inflamatório, analgésico e cicatrizante. Principais indicações terapêuticas, ela serve para cãibras, contratura muscular, dermatites infecciosas, inflamatórias, cicatriciais, estresse, problemas de sono e hipertensão arterial. Contraindicações. Como existem outras variedades de lavandins e elas podem conter teores de cetonas diferentes, como a cânfora, dos que aparecem na variedade super, é recomendável verificar a cromatografia de todo lavandim cuja variedade não vem especificado na embalagem. Então, grávidas, mulheres amamentando, crianças, bebês, é bom verificar com o médico se pode estar usando ou não essa lavanda. A próxima lavanda, ela é conhecida no Brasil como lavanda brasileira ou lavanda dentata. Ela é rica em fenchona, cineol e cânfora. Devido ao seu teor de cânfora, ela é utilizada para aliviar as dores, purificar o ar e para afastar insetos. Ela é contraindicada para pessoas com epilepsia, hipertensão, grávidas e crianças e bebês.